Pare de assistir filmes pornôs. É isso mesmo, homens. Vocês me entenderam corretamente. Pare de assistir filmes pornôs. Neste vídeo vamos falar como estes hábitos tóxicos podem estar afetando o seu psicológico, os seus relacionamentos e a sua vida sexual. Gosta de bater uma punhetinha, né? Eu também gosto, quem não gosta? Mas nesse vídeo vamos falar como você deve encarar isso de uma maneira saudável e de benefício para os seus relacionamentos e a sua vida sexual. Vamos junto. Mas aí você se pergunta, sem mimimi, se eu não for me masturbar com filmes pornô, com que eu vou me masturbar? E preste atenção, querido homem. Eu não estou dizendo para você parar de se masturbar ou que a masturbação é um ato imoral aos olhos de Deus, o Todo-Poderoso. O que eu estou trazendo aqui para ser pensado e refletido é que a pornografia é sexualmente equivalente ao que os fast food são para a comida. Todos nós sabemos que se comemos muito fast food, não teremos uma vida tão saudável como se temos uma dieta balanceada e recheada de nutrientes. Mas mesmo assim consumimos esses produtos. Por quê? Porque eles nos causam algumas sensações prazerosas. Todos conhecem aquela sensação logo depois que você come fast food. Não é uma sensação de satisfação que você se sente bem. Você simplesmente se sente cheio. Se você olhar para a pornografia, o que ela é? Ela nada mais é que um mecanismo para enganar o seu corpo e a sua mente em acreditar que você teve uma relação sexual. Mas no final da masturbação com filmes pornôs, você não se sente satisfeito. Sempre se sente simplesmente aliviado. Qualquer homem que já se masturbou com filmes pornôs, ou seja, qualquer homem da face da terra que tem acesso a um celular com internet, já passou por aquela sensação de olhar para baixo com seu pau todo gozado, papel higiênico do lado, aquela jovem sendo penetrada de maneira brutal ainda na tela, e a única sensação que você tem é de vergonha e arrependimento. Comparamos essa mesma sensação de ejacular com filmes pornô com ejacular com uma mulher, uma relação sexual com uma mulher fenomenal, que você tem uma conexão forte e verdadeira. São sensações extremamente opostas, tanto psicologicamente como fisicamente. O que a pornografia faz é sensualizar a experiência sexual na frente de uma tela. Quando o homem começa a colocar suas preferências sexuais no buscador do site pornô, ele está tão longe da atividade e experiência sexual entre um homem e uma mulher que é a mesma diferença de um hambúrguer do McDonald's para uma picanha do fogo de chão. As duas supostamente são 100% carne, mas são coisas bem diferentes uma da outra. Mas o que acontece quando você assiste muita pornografia? O que você está fazendo é treinando o seu corpo a sentir estímulos sexuais em posições que não necessariamente são sexuais. Seja na frente do computador, sentado assim, ou seja na sua cama com o seu celular com a mão esticada. Essas não são posições sexuais. E aí depois, quando você se envolve com uma mulher, você está beijando ela, seja em pé, seja na cama, ela por cima de você ou você por cima dela, o seu corpo não reconhece isso como sexo. E é por isso que muitas vezes os homens têm as suas experiências sexuais estragadas pelas suas escolhas de estímulos sexuais e a masturbação. A outra razão que isso pode ser prejudicial para você é porque a maioria dos homens começaram a se masturbar na casa dos seus pais. E por mais que a porta estivesse fechada, sempre tinha aquele medo e aquela vergonha de ser pego se masturbando. Independente da maneira como você começou a se masturbar, seja por revista, seja no computador vendo filmes pornôs, nessa idade normalmente você se masturba da maneira mais rápido possível, para ejacular o mais rápido possível e poder voltar a fingir que você estava fazendo a lição de casa. É claro que nessa idade, quando você é adolescente, você está recebendo aquela carga de hormônios. Se masturbar 3 vezes por dia é um desestresse, é um alívio, tá tudo bem. Mas se você continuar com esse hábito de se masturbar 3 vezes por dia, depois dos 25 anos, por exemplo, você vai parecer mais velho do que você deveria. Esta prática te leva a ter uma ejaculação precoce. Você está literalmente treinando o seu corpo a ejacular da forma mais rápida possível. Algumas pesquisas apontam que a média de relações sexuais em tempo da nossa geração é de 5 a 10 minutos, o que já é muito melhor que os 3 minutos dos anos 60. Mas mesmo assim, 5 minutos não é tempo suficiente para satisfazer praticamente nenhuma mulher do planeta.
não me entenda mal, uma rapidinha no carro, na esquina, é sempre uma delícia. Mas para uma mulher atingir o orgasmo, ela precisa de 10 a 15 minutos de preliminares, 20 minutos de penetração da maneira correta, além do fato dela precisar relaxar a sua mente. E o homem deve ajudá-la e guiá-la neste processo. Mas o que isso significa? Significa dizer que as mulheres, de maneira geral, não estão tendo boas experiências com os homens na cama. E o que eu quero fazer você entender é como seus hábitos sexuais de masturbação têm uma relação direta com isso. Quando você for capaz de entender isso, poderá melhorar as suas relações sexuais e melhorar as relações sexuais com as mulheres com quem você se envolve. Como disse no começo do vídeo, não estou dizendo para você parar de se masturbar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas simplesmente começar a pensar na masturbação como um treinamento para o jogo oficial. Use a masturbação para se dar prazer, para se sentir aliviado, para criar fantasias na sua cabeça. Mas use a masturbação principalmente para aumentar a sua sensibilidade sexual, a sua energia e treinar para ser um melhor amante na cama. Eu conheço alguns homens com 30 anos e às vezes até mesmo mais novos que não conseguem ter relações sexuais sem usar Viagra. Mas eles conseguem ter ereções quando eles acordam ou quando eles se masturbam. E por que isso? Porque eles treinaram o seu próprio corpo a ter prazer somente com eles mesmos. E isso é uma sensação um pouco estranha, um modo estranho de se viver. Outro problema com a pornografia é que se você for fazer uma busca rápida em um site pornográfico, dificilmente você vai encontrar aquela pornografia que, por exemplo, eu vi com meus 13, 14 anos. Aquelas duas pessoas se interagindo, atiçando, seduzindo, se provocando, se beijando e principalmente sexo oral na mulher. Porque se tem uma ideia falsa e ridícula de que a única coisa que interessa para o homem é o prazer do homem e a subordinação da mulher. Hoje em dia os homens consomem os mais violentos, abusivos e misóginos tipos de conteúdo pornográfico e acreditam que todas as mulheres têm prazer em ter um enorme pênis enfiado em seu ânus sem nenhum tipo de lubrificação. E não me entenda mal, o sexo anal pode ser prazeroso tanto para o homem quanto para a mulher, mas é uma coisa que precisa de cuidado e uma certa habilidade para se fazer. Mas o que acontece hoje em dia é que os adolescentes, a não ser que ele tenha o seu pênis enfiado de forma agressiva no ânus de uma mulher ou colocar o seu pênis afogando a mulher na boca, ele não acha isso interessante. E isso não é saudável para ninguém. Muitos homens se tornaram menos sensíveis à violência sexual. E é por isso que muitas vezes quando eles têm essas relações normais com as mulheres, eles não sentem prazer e o seu corpo não se sente estimulado por aquilo. E preferem voltar para casa, se masturbar com essas imagens violentas na internet. E é justamente por isso que muitos homens preferem se masturbar do que conhecer uma mulher, seduzi-la, mostrar para ela o que ele gosta sexualmente, conhecer o que ela gosta sexualmente e assim criar uma experiência sexual fenomenal juntos. Mas qual é a solução para tudo isso? Lide com a pornografia da mesma maneira que você lida com as comidas fast food. Você sabe que se você comer todo dia, você não vai ter uma vida saudável. Isso te fará cansado, te fará se sentir mais velho e você não poderá dar o seu melhor todos os dias. Mas um dia que você está com fome e não tem mais nada aberto, coma, isso não vai te matar. A pornografia é a mesma coisa. Talvez um dia que você quer assistir um filme pornô, está com vontade de se masturbar, ok. Mas lembre que isso tem que ser uma pequena fração das suas atividades sexuais. Minimizar ao máximo essas atividades. Remova o conteúdo pornográfico o máximo que você puder da sua dieta. Só assim descobrirá que realmente é um vício. Muitos cientistas já provaram de que assistir filmes pornô tem o mesmo nível de vício das drogas mais pesadas que existem por aí. Então, algumas soluções para se ter em mente. Primeiro, se masturbe em uma posição que simule o sexo. Se masturbe em pé, se masturbe com os joelhos dobrados, simulando a posição de 4, ou qualquer outra posição que você realmente teria relações sexuais com uma mulher. Segundo, não use nenhum tipo de estímulo visual. Justamente por você estar acostumado a ver filmes pornô, no começo isso pode parecer um pouco difícil e talvez não consiga ter uma ereção. Mas isso não importa, tente mesmo assim, use algum tipo de lubrificação
E foque na sua imaginação, nas suas fantasias. Mas não somente no ato sexual em si, mas na maneira como você seduz uma mulher, como você a leva para a cama, como ela reage às suas atitudes, às preliminares e, claro, o ato sexual em si. Isso ajudará a sua psicologia sexual a ser mais saudável, a mais sedutora e mais sensual. Terceiro, não ejacule sempre que possível. Isso é a parte quando eu falo isso para alguns homens, eles me acham loucos. Como assim eu não vou ejacular? Mas é justamente isso que te fará ser um bom amante. Quando você estiver se masturbando, quando você estiver quase atingindo o orgasmo, esfrie, dá uma esfriada, aguenta. Isso te fará aguentar mais na hora do sexo. Pequenas habilidades que te farão ser um grande amante. Acredito que se você acompanha o canal do Sem Mimimi e está vendo esse vídeo até agora, você gostaria de se tornar um bom amante, um bom sedutor, um homem de valor e um homem que sabe dar prazer para sua mulher na cama. Porque caso contrário, de que vale tudo isso? Você seduzir a mulher, ser um homem de valor, ser um homem confiante, mas aí quando você traz ela pra cama, depois de 5 minutos de sexo, onde ela não teve prazer, ela inventa uma desculpa pra ir embora e você nunca mais a vê na vida. Vale a pena tudo isso? Não, não vale a pena. Observe os seus hábitos sexuais e pare de assistir filmes pornô. Use a masturbação como uma parte de um treinamento para o jogo oficial. Você irá desfrutar muito mais do seu sexo e, por consequência, dar prazer para a mulher. O que é uma habilidade que todos os homens devem querer. Dar prazer para as mulheres. Sem mimimi.